Ah, que legal, o cara grava e aí o cachorro do vizinho fica gritando aqui no portão, ó. E aí, fala turma, tudo certo? Como é que vocês estão? Olha só, vocês estão ligados que os anos 80 nos deu muita coisa, cara, mas muita coisa legal. E uma das coisas que os anos 80 nos deu foi uma franquia de filmes que até hoje é referência quando o assunto é ação, quando o assunto é aventura. Hoje aqui no Drop Nerd a gente vai falar sobre a franquia Indiana Jones. Vamos lá? Antes de começar, eu já vou pedir para tu te inscrever aqui nesse vídeo, tu deixar o teu curtir aqui no vídeo, compartilhar com os teus amigos, compartilhar nas tuas redes sociais, botar o linkzinho lá no teu Facebook, compartilhar no grupinho da família, me ajudar a divulgar o canal, me ajudar a difundir essa minha ideia aqui do Drop Nerd. Eu preciso bater 1000 inscritos até o final do ano e eu tô contando com vocês para isso. Em 1981, Harrison Ford estreou o arqueólogo Indiana Jones com a direção e produção de Steven Spielberg. Bom, cara, o filme é o seguinte. O filme nos leva para o ano de 1936. O filme acontece na época que os nazistas já faziam merdinha pelo mundo. A trama do filme é o seguinte, cara, os nazistas estão buscando artefatos poderosos espalhados pelo mundo. Um desses artefatos chama-se a Arca da Aliança. Na nossa cultura é onde foi guardado as tábuas dos 10 mandamentos. Isso mesmo, onde quando Jesus entregou as tábuas para Moisés, logo depois, eles guardaram essas tábuas e essas tábuas contêm o poder de Deus. E é isso que os nazistas estão buscando. Então, na história, o governo americano vai até o professor Jones, até o Indiana Jones, e explica o que está acontecendo. E aí ele começa todo um processo de investigação e de ir atrás, porque ele tem um amigo dele que sumiu, que era um cara que tinha um certo mapa que levaria a uma cidade escondida, aonde lá talvez estaria a arca. Então o filme tem toda essa trama, o filme desenvolve assim, ele apresenta os personagens, apresenta o Indiana Jones, apresenta o Marcus, apresenta a Marion, que são personagens que vão ser fundamentais para a franquia daí pra frente. Ele tem toda a história que é retratada naquela série The Big Bang Theory, que não faria interferência nenhuma se o Jones tivesse pego a arca, porque os nazistas queriam abrir a arca para pegar os poderes, mas quando eles abrem a arca eles morrem, então daria na mesma. Sabe? Cara, é um filme muito bom. É um filme que nos leva para essa aventura. Não é um filme que foi forçado com efeitos especiais. Ele é um filme com bastante efeito prático. Ele é bem legal. Ele é assistível até hoje. É um filme de 81. Eu assisto sempre que eu posso, cara. Ele tem algumas curiosidades legais. Por exemplo, a cena do cara com as espadas no meio do pessoal girando as espadas. Aquela cena que o Harrison Ford puxa a arma e dá um tiro. Aquela cena é uma das coisas curiosas, porque aquela cena foi improvisada, aquilo ali seria uma cena de luta, só que onde eles estavam gravando, lá em Marrocos, algum lugar assim, o Harrison Ford comeu alguma coisa que fez mal pra ele, então ele tava numa diarreia, ele tava numa caganeira, e aí ele no improviso pra correr pra um banheiro, ele pegou e fez aquela cena ali, pra acabar a cena logo pra ele poder ir pro banheiro. Essa é uma dos fatos curiosos, coisas que aconteceram nas gravações. E aí a gente acaba com os Caçadores da Arca Perdida e vai para 1984. Em 1984 a gente tem o Templo da Perdição. O que pouca gente sabe sobre o Templo da Perdição é o seguinte: o Templo da Perdição é uma prequel. Os Caçadores da Arca Perdida se passa em 1936 e o Templo da Perdição em 1935. O que acontece é que como eles estavam retratando aquele período de Segunda Guerra Mundial, o Spielberg não queria que o filme fosse uma sequência com nazistas novamente como vilões. Então ele falou, não, eu vou tentar fazer alguma coisa para modificar isso. O que ele fez? Ele fez esse filme sendo antes. Os eventos que acontecem no Templo da Perdição, eles são anteriores à Arca Perdida. O filme começa com... Cara, esse filme é meio estranho, assim, ó. Ele começa com um musical, com uma cena que seria um musical num pub, e aquilo cresce como se fosse um musicalzão de Broadway mesmo. Esse musical acontece dentro de um pub chamado Obi-Wan. Olha o easter egg aí, bem legal, né? E cara, ele é bem aleatório, assim, ele é bem... o Indiana Jones tá lá, né, fazendo uma negociação de uma pedra preciosa com um cara, acaba sendo envenenado. Aí tem a cantora, que também tá lá totalmente aleatória na história.
e acabam que eles têm que fugir. Ele tem um amiguinho dele lá, o Chowdhury, que é o mesmo molequinho que fez os Goonies, o Japinha aquele. Daí eles fogem, vão parar num avião e acabam caindo na Índia, e lá eles acabam chegando numa aldeia, e é onde acontece toda a história. Ele é cara, um rolê totalmente aleatório, porque dá aquele lance, o Indiana Jones caiu lá e ele é meio que escolhido para fazer aquela história de umas pedras que desapareceram para trazer prosperidade para a aldeia. Tem o Marajá lá, tem o templo, tem os rituais satânicos, tem o ritual aquele de arrancar o coração do cara. Aquilo foi bem feito, aquela cena foi bem feita. Uma das poucas cenas que foram bem feitas. O filme parece que foi meio assim, vamos fazer. E é engraçado porque ele até, se não me engano, ele ganhou algum Oscar, sabe? Só que, cara, ele tem uns efeitos muito datados, assim. Na época, o CGI, assim, não era nem perto do que a gente tem hoje. Então, alguns efeitos especiais estão feios de assistir, assim. E sem contar que ele tem esse lance dessa história dele, ser uma história totalmente diferente dos outros filmes do Jones, que a gente vai ver depois. Porque, tipo, ele caiu lá e ele fez aquilo. Não tem aquela pegada aventuresca e de investigação, de ir atrás de um item histórico, de ter uma passagem religiosa e bíblica, como foi na Arca Perdida. Mas é um filme muito legal também. E pra vocês, talvez muitos de vocês não sabiam, mas ele vem antes. Ele, tipo, numa cronologia, ele é o primeiro filme da franquia Indiana Jones. Em 1989 a gente teve o terceiro filme dessa franquia, que foi Indiana Jones e a Última Cruzada. Cara, esse filme é legal porque ele nos apresenta o Indiana Jones novo. O filme começa em 1912 e aí ele começa com o Indiana Jones lá adolescente, recuperando um item que estava sendo saqueado por uns bandidos lá e tal. Acredito que o cara era um arqueólogo também, o cara que tava pegando, só que esse artefato eles iam entregar para um colecionador, não ia para museu, não ia para lugar nenhum. Então o Indiana Jones vai lá, pega aquele artefato, rouba dos caras e leva pro pai dele, o pai dele não dá bola para ele, vem a polícia e pega de volta. O filme tem um pulo temporal de 26 anos, aonde ele começa novamente com o Indiana Jones recuperando aquela mesma peça, aquela mesma relíquia que foi tirada das mãos dele quando ele era adolescente, sabe? Então ele mostra que lá no CERN, lá no começo, quando ele era adolescente, ele já tinha essas ideias de ser arqueólogo. Tem uma passagenzinha com o pai dele ali, que dá uma chamadinha nele, e pá, o filme desenvolve. O mote desse filme é o seguinte, cara, um pessoal tá atrás da fonte da juventude. E aí o cara que tem todas as pesquisas sobre a fonte da juventude, e um mapa, e uma caderneta onde ele explica onde tem os pontos, onde tem que ir, onde tem que vir, é o pai do Indiana Jones, aqui vivido pelo Sean Connery. Então a gente tem um filme de pai e filho. E aí é muito legal, porque o pai dele é sequestrado, e ele acaba descobrindo que quem está por trás disso tudo novamente são os nazistas, porque o filme está no auge da Segunda Guerra, 1939. Aí ele tem um interesse amoroso com uma pesquisadora, que também é interesse amoroso do pai dele. Os dois se encontram, eles passam até aqueles embates de pai e filho. Ah, pai, tu não me amou tanto. Não, filho, eu te amei, tu que não percebeu. E eles também apelam para muita coisa cômica. Os dois têm muitas tiradas de comédia, muitas piadinhas um com o outro. E ele é um filme que ele te entrega tanto no dublado, isso que é legal dizer, tanto no dublado como legendado. Porque se tu assistir ele no áudio original com legenda, as piadas também fazem o mesmo sentido do dublado. É bem legal isso, cara, porque os dois são excelentes atores, né, meu? Então, combinou, deu tudo certo. E aí eles vão, tem todo... Aí a gente volta pro CERN, a gente volta pro Indiana Jones lá, dos Caçadores da Arca Perdida, onde tem a investigação, tem a aventura, tem os passos a seguir, se não fizer dessa forma pode dar errado, os ensinamentos são esses. Então, cara, ele é um filme totalmente ok, é o melhor filme da franquia, é Indiana Jones e a Última Cruzada. A apresentação do pai dele, como é desenvolvido, a história, a trama, tudo, cara, é o melhor filme da franquia Indiana Jones. Cara, Indiana Jones e a Última Cruzada, assistam, vale muito a pena. E aí, meu, a gente chega em 2008. Em 2008 foi nos apresentado Indiana Jones e a Caveira de Cristal. Cara, é um filme bom, é um filme ruim, é um filme que tem suas controvérsias, é um filme que eu acho que o público no geral gostou, e talvez o público mais ligado à franquia, que mais gosta dos outros filmes, não tenha gostado. Cara, o que eu penso desse filme, eu penso que ele é um filme ok, é um filme que tá aí, é uma aventura legalzinha e tal. Ele se passa dentro da cronologia no ano de 1957,
ou seja, 21 anos depois da primeira história do Indiana Jones, ele nos traz elementos novos dentro da franquia, totalmente novo, totalmente diferente de tudo que a gente já tinha visto. Ele traz um personagem de volta, a Marion lá da Arca Perdida. Nesse filme ele fala que ele teve vários romances, mas nenhum foi ela, sabe? Tem essas coisinhas, assim, esses detalhezinhos que é bem legal frisar, que dá pra se entender que no passar desses 20 anos aí, 21 anos, ela sempre foi o amor da vida dele. Ok, o filme nos apresenta o Indiana Jones sendo sequestrado por russos, né? Por uma sargenta cientista russa, interpretada pela Cate Blanchett, né? Putz, baita atriz, né, velho? Então, a história desse filme tem a ver com as caveiras de cristal, que são caveiras que existem espalhadas dentro de uma mitologia. Ele fala que ele já viu outras em museu e tal. Esse filme apresenta um personagem, o personagem do Shia LaBeouf aí como filho do Jones e tal. Opinião, cada um tem a sua. Eu acho que isso não funcionou, eu acho que isso não ficou legal. O filme tem o desenvolvimento, o filme vai parar lá na Amazônia peruana. O que acontece lá? Tem a ideia de alienígenas, que é o que a gente vê há muito tempo, que todas essas coisas antigas foram construídas por alienígenas. E lá realmente o crânio é de um alienígena. A cientista tenta buscar todo o conhecimento ali existente, acaba morrendo e tal. O que eu achei? Eu achei um filme assim, ó, bem mais do mesmo, ok, bonitinho, tentaram reviver a franquia. Aí esse filme eu não vou nem analisar tanto pontos técnicos assim, até porque eu não entendo muito. De CGI, por exemplo, é ruim, cara, é ruim. A gente tem uma cena de perseguição na floresta ali que, cara, é horrível. Os Power Rangers em 93 faziam melhor, sacou? Então assim, tu vê que é um chroma key, tu vê que é um fundo verdão, sabe? Então não é tão legal que nem os outros, porque os outros tinham mais efeitos práticos, assim, era uma coisa mais, sabe? De novo, questão de opinião. E aí, cara, o filme é legal, o filme se vende e vambora, vida que segue. Ali o Indiana Jones dá pra ver que ele sossega, ele casa com a Marion, o guri lá aceita ele como pai, e ele aceita o guri como filho, e vamos embora, cara. O filme é isso aí mesmo. Tem elementos de ação, tem elementos de aventura, tem elementos de investigação que apresentam lá no primeiro filme. Tem muita coisa que eles puxam do primeiro filme pra cá, da Arca Perdida. Então assim, sabe? Agora, a gente sabe que o filme tá em pré-produção, já tinha começado a se filmar e se ver algumas coisas para um filme que talvez vai ser lançado em 2024 ou 2025, não sei. Eu não faço ideia, eu não fui atrás da história, eu não fui atrás de saber mais nada. Se eu for analisar pela minha ideia nostálgica, Indiana Jones ele termina lá em 1989 com a Última Cruzada. Esse filme que veio em 2009 foi meio que um bonus track, assim. Espero que eles não viajem mais ainda no próximo filme, mas também não quero que eles me façam retcon, me retirando coisas e refazendo coisas e contando outras histórias e botando flashbacks onde não precisa pra contar uma coisa nova, sabe? É que nem aquele vídeo do Star Wars, segue daí, meu filho, vai embora, não inventa coisa. Então, eu tô torcendo, eu tô esperando pra que seja bom, mas também não tô indo atrás pra saber nada, eu quero esperar pra ver o que vai acontecer. Galera, esse foi o Drop Nerd de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de curtir, de compartilhar, de fazer esse canal crescer, me ajudar a bater lá 1000 inscritos até o final do ano, que é o que eu quero fazer, que é o que eu preciso fazer para este canal continuar. E era isso, galera, não se esqueçam que toda segunda-feira, MachineCast, um podcast nostálgico, com coisas lá da nossa infância, anos 80, anos 90, certo? Também Micro MachineCast aqui no YouTube, vou deixar na descrição o link do canal aqui e o link do site onde você toda segunda-feira vai escutar um podcast nostálgico. Feito, galera, fui, vamos nessa, valeu!